Fala galera, professora Hanna, falando aqui do canal Age Estudo, para mais uma aula que vai te ajudar naquele concurso. E a aula de hoje, galera, é significação das palavras, sentido próprio e sentido figurado. Já ouviu falar sobre isso? Faz ideia do que seja? Vem cá que eu vou te ajudar. Galera, vamos começar com o sentido próprio. O que é o sentido próprio? Sentido próprio, gente, é o sentido mais comum das palavras. Aquele que é compartilhado pelas pessoas independentemente do contexto. Sabe, o sentido mais básico. Aquele que vai aparecer no dicionário. Sabe, o sentido 1, a entrada 1 que aparece no dicionário é esse sentido que a gente chama de próprio. Ele também é chamado de sentido denotativo ou de denotação. Tá? E aí um recurso que eu costumo usar com os alunos é pensar em sentido denotativo, dicionário, para eles poderem gravar dicionário denotativo, ok? Bom, um exemplo, vamos pensar nas palavras doce e na palavra cabeça. E aí eu vou dar dois exemplos para vocês. Então, se eu pensar, por exemplo, numa frase como o doce de brigadeiro era o melhor da festa, a palavra doce aí, doce de brigadeiro, é a palavra doce da forma como a gente está acostumado. Esse sentido, esse significado é o que a gente está acostumado, como um alimento açucarado, né? Um alimento que tem açúcar. Então não tem nenhum mistério pra gente, é o sentido habitual da palavra. Da mesma forma, vamos pensar na palavra cabeça. Quando eu digo assim, Juliana estava morrendo de dor de cabeça. Essa cabeça aí nessa frase, morrendo de dor de cabeça, é a cabeça, parte do corpo. Exatamente como a gente está acostumado. Então observe, tanto a palavra doce quanto a palavra cabeça estão nos seus sentidos mais comuns. É o sentido que vai aparecer no dicionário. Esse é o sentido próprio. É só você pensar, o sentido que lhe é próprio. É o sentido denotativo do dicionário. Ok? Difícil? Agora vamos pensar no sentido conotativo ou figurado. O sentido figurado, galera, já não é o sentido mais básico. É o sentido expandido. Aquele sentido inicial da palavra tem uma expansão pelo uso e passa a significar algo que não é habitual, né? Tem um sentido novo. Esse sentido é o sentido figurado. A gente às vezes fala assim, sentido imaginado, que tá fora ali do básico. Esse sentido, galera, vai depender do contexto, tá? Então, você não vai conseguir perceber esse sentido sem analisar o contexto. Quer ver um exemplo? Vamos pensar nas mesmas duas palavras que eu usei no exemplo anterior. Então, se eu disser assim, a palavra doce, e eu disser, Juliana era um doce de pessoa, a Juliana não era um docinho, um alimento açucarado. Quando eu digo que ela era um doce de pessoa, eu quero dizer que a Juliana era uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa afetuosa, né? Às vezes carinhosa. Isso significa doce nesse contexto. Então, observe, não é o sentido básico, é um sentido que está além desse. E aí eu preciso ver o contexto para eu entender. Exemplo do cabeça agora. Eu disse aquela hora que Juliana estava morrendo de dor de cabeça, lembra? Agora, se eu disser, Júlia era a cabeça da turma. Quando eu digo que Júlia era a cabeça da turma, eu quero dizer que ela era a líder. Aquela pessoa que comandava. Observem que nesse caso há uma extensão do sentido, que cabeça é o órgão que comanda o corpo, né? Ali tem o cérebro, todas as funções que vão coordenar o corpo. Então, quando eu digo que alguém é a cabeça ou o cabeça de alguma situação, eu quero dizer que aquela pessoa é o líder, é a pessoa que comanda. Então, nesse caso, a cabeça da turma, né? Júlia era a cabeça da turma. Esse a cabeça não tá no seu sentido próprio, no seu sentido mais comum, tá no seu sentido figurado, né? Imaginado, que foi expandido. E a gente chama esse sentido de sentido conotativo, tá? Ou conotação. Outro exemplo com cabeça, para ficar mais claro. Se eu disser assim, Leandro perdeu a cabeça na hora da briga. Eu não quero dizer que ele perdeu a cabeça, literalmente. Eu quero dizer
que o Leandro perdeu o juízo, que ele não pensou, não usou a cabeça racionalmente falando, né? Perdeu a sua razão. E nesse caso, eu estou usando cabeça por extensão de sentido, porque cabeça é a parte do corpo que contém ali o cérebro, e o cérebro é quem comanda o corpo. Tem ali os pensamentos, a razão. Então, quando eu digo que alguém perdeu a cabeça, eu quero dizer que essa pessoa não pensou, estava ensandecida no momento de, sei lá, raiva, porque eu falei da briga, né? Então, observe, nesse novo contexto, esse novo exemplo que eu dei para vocês, a cabeça também não está no seu sentido básico, mas está no seu sentido figurado, porque a cabeça aí é o juízo. Deu para entender? Então, o sentido próprio é o sentido básico, compartilhado entre as pessoas, independentemente do contexto. Sentido figurado é aquele que não é literal, real, é o sentido imaginado, o sentido que a gente depende do contexto. E não só do contexto, mas de questões culturais, de questões ideológicas. Eis o motivo pelo qual, galera, uma pessoa que está aprendendo uma língua estrangeira, ela muitas vezes não domina o sentido conotativo ou figurado, porque ela não conhece a cultura suficientemente daquele lugar, né, daquele país que fala aquela língua, e aí isso impede que ela domine esse significado, esse sentido. Então, o sentido básico, que é o sentido próprio, a pessoa que está aprendendo a língua vai aprender, ela vai lá e vê qual é o sentido daquela palavra. Mas o sentido que depende do contexto, que depende da cultura, de relações ideológicas, ela talvez não domine. Então esse é o sentido que a pessoa que está aprendendo a língua nova deixa a desejar, porque ela precisa saber muito mais sobre a cultura do lugar, sobre a questão de ideologia, para poder entender esse sentido conotativo. Tudo bem? Difícil, galera? Bom, espero que não, espero que tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, curte, manda para aquele seu amigo que precisa saber, compartilha. E não esqueça de ativar o sininho para mais vídeos do canal. Um beijo, até a próxima!